Fala galera, beleza? Bem, no vídeo de hoje falaremos sobre radiciação. Vamos continuar nossa série de vídeos sobre matemática básica. Vem comigo. Observe esta representação. Radiciação é a operação em que queremos saber quantas vezes o p multiplicado por ele mesmo dá o valor de dentro da raiz. Neste caso, quantas vezes o p multiplicado por ele mesmo dá 125. Perceba este valor. Ele representa quantas vezes multiplicamos o p. Portanto, p elevado a 3 dá 125. Em consequência, sabemos que p é igual a 5. Para indicar a radiciação, temos essa representação, sendo n o índice do radical, indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. X, o radicando, indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. Algumas considerações. Quando não aparecer nenhum valor no índice, significa que estamos falando de um índice de valor 2, portanto, é a famosa raiz quadrada. Se o valor do radicando for zero, independente do valor do índice da raiz, o resultado será zero. Propriedades da radiciação. Radical escrito como potência. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Todo radical pode ser escrito sob a forma de potência. Observe esta representação. Nós temos o radicando a elevado a n com índice m. A gente pode converter essa raiz para a potenciação. Então a gente escreve o radicando, pega o expoente e o índice e torna expoentes fracionários de a. Vai ficar n divididos por m. Exemplo, nós temos raiz, radicando 4 elevado a 3, com índice 5. Eu transformo essa raiz em potenciação, então eu pego o radicando, pego o meu expoente do radicando e o índice e transformo eles em expoentes fracionários, 3 divididos por 5. Índice e expoente. Quando o meu número do índice for igual ao valor do expoente, acontece uma coisa muito interessante. Observe, nós temos a raiz com radicando 4 elevado a 3 e o meu índice é 3 também. Se eu for transformar para potenciação, vou escrever 4 elevado a 3 divididos por 3. Perceba que vai dar 1. 4 elevado a 1. Então eu posso, toda vez que acontecer isso em que meu expoente for igual ao meu índice, eu posso simplesmente cortá-los. E automaticamente eu escrevo que essa raiz é igual ao radicando. Índice e expoente. Então eu tenho a minha raiz, meu radicando elevado a n e o meu índice é m. Se eu multiplicar tanto o meu índice quanto o meu expoente pelo mesmo valor, eu não vou alterar o valor da minha raiz. Observe, nós temos raiz 16. 16 é igual a 2 elevado a 4. Perceba que no meu índice eu tenho 2, está oculto, então é uma raiz quadrada, né? Vou multiplicar tanto o meu índice quanto o meu expoente por 2, por este 2 e por este 2. Observe que vai ficar no índice 4, 2 vezes 2, 4, e meu expoente, 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 8 dá 256. Essa raiz vai dar 4. É o mesmo valor da minha raiz 16, que dá 4. Então, observe que multiplicando o meu índice e meu expoente pelo mesmo valor, eu não alterei o valor final da raiz. Aplica-se a mesma ideia para a divisão. Então, se eu dividir, né, meu índice e meu expoente pelo mesmo valor, eu não vou alterar o valor final da raiz. Essa ideia é muito interessante para fazer manuseios algébricos quando eu precisar operar com raízes. Radicais com o mesmo índice. Nós temos um radical, né? No caso, nós vamos ter minha raiz com radicando a e índice n vezes raiz radicando b com índice n. Perceba que os meus índices são iguais. Então eu posso pegar os radicandos e multiplicar. Então vai ficar a vezes b. Tudo isso raiz de n. O meu índice vai ser mantido.
Observe o exemplo. Nós temos raiz de 9 com índice 3 vezes raiz de 3 com índice 3. Os índices são iguais, então eu posso multiplicar os dois radicandos, vai ficar 9 vezes 3 com índice 3. Isso vai dar raiz cúbica de 27, que vai ser 3. Radicais com o mesmo índice. Gente, observe que é a mesma propriedade, radicais com o mesmo índice, só que neste caso nós temos a divisão. Então nós temos radicando A com raiz com índice n, e embaixo raiz com radicando B com índice n. Observe que os índices são iguais, então eu posso, né, dividir os radicanos A divididos por B, tudo isso raiz com índice n. O índice n é preservado. Observe o exemplo. Nós temos raiz de 27, raiz quadrada, porque ali nessa região está oculto, divididos por raiz de 3. Raiz quadrada de 3. São os mesmos índices, tanto em cima quanto embaixo. Então eu posso fazer 27 divididos por 3, raiz quadrada no caso, né? Meu índice é 2. Tudo isso vai ser raiz de 9, que vai dar 3. Potência de uma raiz. Então eu tenho raiz de A com índice n, e tudo isso está elevado a m. Eu posso trazer, né, o meu valor de m para dentro da raiz, e ele vai virar um expoente do radicando. Observe o exemplo. Raiz de 2, e eu tenho um valor 4 lá em cima, ele está elevando tanto a raiz quanto 2. Eu posso trazer o 4 para dentro da raiz, ele vai virar um expoente do radicando, 2 elevado a 4. Isso vai dar raiz de 16, que dá 4. Raiz de raiz. Observe que eu tenho raiz com índice m. Dentro da minha raiz, eu tenho raiz com índice n. E dentro da raiz, radicando. Eu posso multiplicar o m por n e vou manter só uma raiz com o radicando a. Observe o exemplo. Eu tenho raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada eu tenho uma outra raiz cúbica de 64. Eu posso fazer 3 vezes 2 e manter a minha raiz com radicando de 64. 3 vezes 2 dá 6. Então eu tenho raiz com índice 6, radicando 64. Isso vai dar 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. O 6 com 6 e eu vou ficar com o valor de 2. Decomposição em fatores primos. É um dispositivo para fatorar um número natural. Observe, eu tenho 16, e aí 16 divididos por 2 dá 8, 8 divididos por 2 dá 4, 4 divididos por 2 dá 2, e 2 divididos por 2 dá 1. Portanto, podemos reescrever o 16 da seguinte forma. 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual também a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Essa decomposição em fatores primos ela é muito importante no caso da radiciação, na operação de radiciação. Observe o exemplo. Nós temos raiz com índice 5 de 243. É interessante eu decompor o 243 em bases mais fáceis de trabalhar dentro da raiz. Então, decompondo 243, 243 divididos por 3 dá 81, 81 divididos por 3 dá 27, 27 divididos por 3 dá 9, 9 divididos por 3 dá 3, e 3 divididos por 3 dá 1. Então, podemos escrever 243 como igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou melhor, 3 à quinta. Então, eu posso, no lugar de 243, colocar 3 à quinta. Observe que eu tenho índice e expoente igual, eu posso cortar e vou ficar com 3. Tendo isso em mãos, a decomposição fica muito fácil e te ajuda muito para resolver questões de radiciação. Racionalização de denominadores. Não podemos deixar a raiz no denominador. Então, nós temos o caso da raiz quadrada no denominador. Observe o exemplo. 3 divididos por raiz de 5. Eu não posso deixar a raiz embaixo no denominador, então eu tenho que racionalizar. Eu vou multiplicar isso, é uma técnica, por raiz de 5 divididos por raiz de 5. Observe que raiz de 5 divididos por 5 dá 1. Então, eu estou multiplicando algo
neste caso, 3 divididos por raiz de 5 por 1. Multiplicar alguma coisa por 1, mantenho aquela coisa, não vou mudar nada, né, na multiplicação. Então eu posso fazer esse manuseio algébrico para racionalizar. Então vou ficar 3 vezes raiz de 5 divididos por raiz de 5 vezes 5. Observe que eu tenho duas raízes com o mesmo índice, então eu vou manter o mesmo índice e vou multiplicar os radicandos. Foi isso que aconteceu. 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado. Índice e expoente iguais, eu posso cortar. Então eu fico com 3 vezes raiz de 5 divididos por 5. No outro caso, raiz com índice maior que 2 no denominador. Então eu tenho 2 divididos por raiz de 9 e essa raiz é com índice 5. Então o que eu faço? Eu vou abrir este 9 em 3 ao quadrado e vou multiplicar por raiz de 3 elevado a 3 com índice 5, tanto em cima quanto embaixo. Observe que na mesma situação, na primeira situação, né, a racionalização de denominadores, multiplicar isso é a mesma coisa que multiplicar por 1. Observe que eu tenho índices iguais e radicanos diferentes. Então, eu vou manter o mesmo índice e vou multiplicar os radicanos. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo com índice 5. E em cima eu não faço nada. Observe que vai dar... aí, nesse caso, é uma propriedade de potenciação, né? Bases iguais com expoentes diferentes. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, 3 mais 2 dá 5. E observe que eu tenho 5 no índice e 5 no expoente, eu posso cortá-los. Eu vou ficar com 2 vezes raiz, daí 3 elevado ao cubo dá 27, então raiz de 27 com índice 5, divididos por 3. Terceiro caso, adição ou subtração de radicais no denominador. Então eu tenho 3 divididos por raiz de 6 menos raiz de 3. Então eu vou multiplicar este cara, raiz de 6 mais raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. Observe que eu estou multiplicando, né, o fator original por 1. Eu faço 3 vezes raiz de 6 mais raiz de 3, mantenho assim. E embaixo vai ficar raiz de 6 menos raiz de 3 vezes raiz de 6 mais raiz de 3. Isso é um produto notável. Estou usando este produto notável e vou usar aqui na operação. Isso vai ficar 3 vezes raiz de 6 mais raiz de 3, divididos por raiz de 6. Tudo isso elevado ao quadrado, menos raiz de 3, tudo isso elevado ao quadrado. Eu posso trazer os meus expoentes para dentro da raiz e eu posso cortar, né? Porque daí vai ficar expoente igual a índice, posso cortar tanto nos dois fatores de baixo. Então eu fico com 3 vezes raiz de 6 mais raiz de 3, divididos por 6 menos 3. Isso vai dar, tenho tanto 3 em cima quanto 3 embaixo, posso cortar. Eu fico com raiz de 6 mais raiz de 3.